18. Ela perdeu por uma fração. Ela quase conseguiu, mas não chegou lá. Ela entrou certinho, pensou Casey. A atitude certa era uma coisa que ele podia sentir. Uma coisa que ele podia ter visto na postura de outro cowboy curvado sobre um deck, os dedos voando sobre o teclado. Ela tinha tudo. A coisa, os movimentos. E tinha juntado tudo isso para a sua entrada. Juntou tudo em volta da dor na perna e desceu marchando os degraus da escada de Terjane como se fosse dono do lugar. O cotovelo do braço que segurava a pistola colado no quadril, antebraço levantado, pulso relaxado, balançando o cano da pistola de dardos com a fleuma estudada de um duelista do século XVIII. Era uma performance. Era como o auge de uma vida inteira de observação de fitas de artes marciais, daquelas vagabundas, do tipo que quis crescer assistindo. Por alguns segundos, ele soube. Ela era cada herói casca-grossa. Só animal nos velhos vídeos da Shaw Productions. Mickey Shiba, toda uma linhagem que recuava até Lee e Eastwood. Ela andava do jeito que falava. Lady Terjane Marie France Tessier Ashpool havia escavado para si mesma um pequeno nicho com a superfície interna do casco da Vila Straylight, derrubando as paredes que eram sua herança. Ela vivia num único quarto tão amplo e fundo que o outro lado estava perdido num horizonte invertido, o piso oculto pela curvatura do fuso. O teto era baixo e irregular, feito com a mesma imitação de pedra que emparedava o corredor. Aqui e ali, pelo chão, estavam pedaços recortados de parede, lembretes de labirinto que iam até a cintura. Havia uma piscina retangular azul turquesa centrada a 10 metros do pé da escada. Os holofotes subaquáticos eram a única fonte de luz do apartamento. Ou assim parecia para Casey, quando Molly deu o seu último passo. A piscina lançava bolhas instáveis de luz sobre o teto acima. Eles estavam esperando à beira da piscina. Ele sabia que os reflexos dela estavam turbinados, acelerados para combate pelos neurocirurgiões, mas não os havia experimentado no link do Sistine. O efeito era como rodar uma fita pela metade da velocidade, uma dança lenta e deliberada, coreografada com instinto assassino e anos de treinamento. Aparentemente, elas percebera os três de uma só vez. O garoto preparado no tamporim da piscina, a garota sorrindo sobre a borda da taça de vinho, e o cadáver de Ashpool, o buraco do olho esquerdo escancaradamente preto e descomposto sobre seu sorriso de boas-vindas. Seus dentes eram muito brancos. O garoto mergulhou. Esguio, moreno, suas formas eram perfeitas. A granada deixou a mão dela antes que as mãos dele tocassem a água. Casey viu o que era exatamente a coisa no instante em que ela rompeu a superfície. Um núcleo de explosivo de alta potência envolto em 10 metros de fio de aço fino e frágil. A pistola zuniu quando ela disparou uma tempestade de dardos explosivos no rosto e no peito de Ashpool, e ele desapareceu, nuvens de fumaça subindo do encosto todo furado da cadeira de piscina branca e vazia. O cano girou na direção de Terjane quando a granada detonou. Um bolo de casamento simétrico de água subindo, quebrando, caindo de volta. Mas o erro já havia sido cometido. Hideo nem chegou a tocá-la. A perna dela cedeu. No Garvey, Casey soltou um grito. Você demorou, disse Riviera enquanto vasculhava os bolsos dela. As mãos dela desapareceram na altura dos pulsos numa esfera preta fosca do tamanho de uma bola de boliche. Eu vi uma chacina em Ankara, ele disse, arrancando coisas da jaqueta dela com os dedos. Uma explosão de granada. Numa piscina. Parecia uma explosão muito fraca, mas todos morreram imediatamente de choque hidrostático. Casey assentiu tentando mover os dedos. O material da bola parecia não oferecer mais resistência do que espuma sintética. A dor na sua perna era excruciante,
Impossível. Um padrão moiré vermelho se deslocava em sua visão. Eu não mexeria os dedos se fosse você. O interior da bola pareceu se contrair ligeiramente. É um brinquedo sexual que Jane comprou em Berlim. Mexa mais os dedos e eles vão ser totalmente esmagados. É uma variação do material que usam para fazer este piso. Alguma coisa a ver com moléculas, acho. Está sentindo dor? Ela grunhiu. Parece que você feriu sua perna. Os dedos dele encontraram um pacote fino de drogas no bolso traseiro esquerdo da calça jeans dela. Ora. A última dose que o Ali me mandou, e bem na hora. A rede cambiante de sangue começou a girar em espiral. Hideo, disse outra voz, uma voz de mulher. Ela está perdendo a consciência. Dê alguma coisa para ela. Para esse parador. Ela é muito bonita, não acha, Peter? Esse tipo de óculos é moda de onde ela vem? Mãos frias, sem pressa, com certeza de um cirurgião. A picada de uma agulha. Não sei dizer, Riviera estava falando. Nunca vi o habitat nativo dela. Eles vieram me pegaram na Turquia. O Sprawl, sim. Nós temos interesses ali. E uma vez mandamos Hideo para lá. Foi culpa minha, na verdade. Eu havia deixado alguém entrar, um ladrão. Ele levou o terminal da família. Ela riu. Eu facilitei para ele, só para irritar os outros. Era um menino bonito, meu ladrão. Ela está acordando, Hideo? Será que ela não devia tomar mais? Mas e ela morre, disse uma terceira voz. A rede de sangue deslizou para vermelho. A música retornou, metais e piano. Música para dançar. Case. Despluga. Pós-imagens das palavras piscadas dançaram sobre os olhos e a testa franzida de Maekun quando Case removeu os trodos. Tu gritou, Mon, agorinha mesmo. Mole, ele disse, a garganta seca. Ela está ferida. Pegou uma garrafa de squeeze plástico branco bordado na rede G e espremeu um gole de água morna na boca. Não estou gostando do jeito que esta merda está indo. O pequeno monitor Cray se acendeu. O finlandês contra um fundo de lixo retorcido e compactado. Nem eu. Temos um problema. Malcolm se levantou rápido sobre a cabeça de Casey. Girou e olhou por sobre o ombro dele. Quem é esse Simon, Casey? É só uma imagem, Malcolm. Casey descansado. Foi um jeito que conheci no Sprawl. É o Intermute que está falando. A imagem é para fazer a gente se sentir à vontade. Merda nenhuma, disse o finlandês. Como eu disse para Molly, isto não são máscaras. Eu preciso delas para falar com vocês. Porque não tenho muito do que vocês consideram como personalidade. Mas isso são bobagens, Casey. Bobagens. Porque eu acabei de falar, temos um problema. Então, expressai-vos, Mute, disse Malcolm. A perna da Molly está caindo para começo de conversa. Ela não pode mais andar. O combinado foi que ela desceria até lá, entraria, tiraria Peter do caminho, arrancaria a palavra mágica de Ter Jane, iria até a cabeça e diria a palavra. Agora ela estragou tudo. Então eu quero que vocês dois vão lá atrás dela. Cage olhou para a tela. Nós? E quem mais? Aerol, disse Case. O cara da Babylon Rocker, o amigo do Malcolm. Não. Tem que ser vocês. Tem que ser alguém que entenda a Molly, que entenda a Riviera. Malcolm pelos músculos. Você deve estar se esquecendo de que estou no meio de uma pequena incursão aqui. Esqueceu? Foi para isso que você me trouxe aqui. Case, escuta. O tempo está acabando. Para valer. Escuta. O verdadeiro link entre seu deck de Straylight é uma transmissão de banda alternativa
no sistema de navegação do Garvey. Vocês vão levar o Garvey para um cais muito particular que vou lhes mostrar. O vírus chinês já penetrou completamente o tecido do Osaka. Não há no Osaka agora. Não há nada no Osaka agora a não ser o vírus. Quando vocês atracarem, o vírus será interfaceado com o sistema de detecção da Starlight e vamos cortar a banda alternativa. Você vai levar seu deck, o Flatline Mael-kun. Você vai encontrar Ter Jane, arrancar a palavra dela, matar Riviera e pegar a chave com Molly. Você pode manter o rastro do programa plugando seu deck ao sistema de Starlight. Eu vou cuidar disso para você. Há um plug padrão na parte de trás da cabeça, atrás de um painel com 5 ícones. Matar Riviera? Matar Riviera. Case ficou parado ali, piscando, encarando a representação do finlandês. Sentiu Mael-kun colocar a mão em seu ombro. Ei, você está esquecendo uma coisa. Ele sentiu o ódio subindo e uma espécie de prazer. Você fodeu com tudo. Você explodiu os controles dos ganchos quando explodiu o Armitage. O Haniwa nos deixou presos. Armitage fritou o outro Osaka e os mainframes caíram como tombadilho, certo? O finlandês fez que sim com a cabeça. Então a gente está preso aqui. Isso quer dizer que você está fudido, cara. Ele queria rir, mas o riso ficou preso na sua garganta. Case, Mon, Malcolm disse baixinho. O Garvey é um rebocador. É isso aí, disse o finlandês e sorriu. Está se divertindo no mundão velho de guerra lá fora? O construtor perguntou quando Case tornou a se conectar. Achei que era o Intermute solicitando o prazer. É, pode apostar. Tudo ok com o Quang? Pai, bola. Vírus matador. Ok, estou com uns problemas, mas estamos trabalhando a respeito. Quer me dizer o que é? Não tenho tempo. Bom, garoto, não ligue para mim. Eu estou morto mesmo. Vai se foder, disse Case e flipou, cortando o ruído de unhas arranhando que era a gargalhada do Flatline. Ele sonhava com um estado envolvendo muito pouco de consciência individual, Tierjane estava dizendo. Ela segurava um camafeu grande nas mãos e o estendeu para Molly ver. O perfil esculpido ali era muito parecido com o seu. Êxtase animal. Acho que ela encarava a evolução do cérebro anterior como uma espécie de ramificação. Retirou o broche e o estudou, inclinando-se para captar a luz em diferentes ângulos. As penas em alguns aspectos elevados de um indivíduo, um membro do clã, sofria as consequências mais dolorosas da autoconsciência. Molly concordou com a cabeça. Case lembrou da injeção. O que será que eles haviam dado a ela? A dor ainda estava lá, mas vinha através de um foco estreito de impressões embaralhadas. Vermes de neon retorcendo-se na coxa dela, o roçar de aniagem, o cheiro de crio fritando. Sua mente recuou. Se ele evitasse se concentrar nisso, as impressões se sobrepunham, tornavam-se um equivalente sensorial do ruído branco. Se aquilo podia fazer isso com o sistema nervoso dela, como estaria sua mente? Sua visão estava anormalmente clara e brilhante, mais aguçada até do que de costume. As coisas pareciam vibrar, cada pessoa ou objeto sintonizado a uma frequência minimamente diferente. As suas mãos, ainda travadas na bola preta, repousavam no seu colo. Ela estava sentada numa das cadeiras da piscina, a perna quebrada esticada à sua frente sobre uma rede forrada com peles de camelo. Terjane estava sentada logo em frente em uma outra rede, encolhida num roubo de gelaba enorme de lã escura. Ela era muito jovem. Para onde ele foi? Perguntou Molly. Tomar sua dose? Terjane deu de ombros por baixo das dobras do robe pesado e branco e afastou um cacho de cabelo preto dos olhos. Ele me disse quando deixar você entrar.
disse ela. Não disse por quê. Tudo tem que ser um mistério. Você teria nos machucado? Casey sentiu mole pisitar. Eu o teria matado. Eu teria tentado matar o ninja. Em seguida, deveria conversar com você. Por quê? Perguntou Terjane, enfiando o camafeu de volta para dentro de um dos bolsos internos do Digelaba. E por quê? E o quê? Molly parecia estar estudando os ossos altos e delicados, a boca larga, o nariz aquilino estreito. Os olhos de Terjane eram escuros, curiosamente opacos. Porque eu odeio, ela disse finalmente. E o porquê disso é o jeito como sou programada. O que ele é e o que eu sou. E o show, disse Terjane. Eu vi o show. Molly concordou com a cabeça. Mas se deu? Porque eles são os melhores. Porque um deles matou um parceiro meu uma vez. Terjane ficou muito séria. Ergueu as sobrancelhas. Porque eu precisava ver, disse Molly. E depois nós teríamos conversado, você e eu? Tipo assim? Os seus cabelos escuros eram muito retos, partidos ao meio e puxados para trás num nó de prata de lei opaca. Vamos conversar agora? Tira esta coisa daqui, disse Molly, levantando as mãos presas. Você matou meu pai, disse Terjane, sem mudar absolutamente nada em seu tom de voz. Eu estava vendo pelos monitores. Os olhos de minha mãe, ele os chamava assim. Ele matou a boneca. Era a sua cara. Ele gostava de grandes gestos, ela disse. E então Riviera estava ao seu lado, radiante de drogas, vestindo o modelito macacão presidiário que usara no jardim do telhado do hotel. Estão se conhecendo? Ela é uma garota interessante, não é? Eu achei isso quando a vi pela primeira vez. Passou por ter Jane. Isso não vai funcionar, você sabe. Não vai, Peter? Molly conseguiu dar um sorrisinho cínico. O Intermute não será o primeiro a cometer o mesmo erro. Me subestimar. Ele atravessou a beirada de azulejos da piscina até uma mesa de esmalte branco e serviu água mineral em um copo highball de cristal. Ele falou comigo, Molly. Suponho que tenha falado com todos nós. Você e Casey, seja lá o que exista do Armitage para se conversar. Ele não consegue realmente nos entender, você compreende? Ele tem seus perfis, mas são apenas estatísticas. Você pode ser seu animal estatístico, querida. E Casey não é nada. Mas eu possuo uma qualidade inquantificável pela própria natureza. Tomou um gole. E o que é exatamente isso, Peter? Perguntou Molly, a voz sem emoção. Riviera deu um sorriso de orelha a orelha. Perversidade. Ele voltou até onde as duas mulheres estavam, sacudindo a água que parecia no denso cilindro escavado de cristal de rocha, como se gostasse do peso da coisa. O desfrutar de um ato gratuito. E tomei uma decisão, Molly. Uma decisão totalmente gratuita. Ela ficou esperando, olhando para ele. Ah, Peter, Terjen disse com um tipo leve de exasperação, normalmente reservado para crianças. Nenhuma palavra para você, Molly. Ele me contou isso, sabia? Terjane conhece o código, claro, mas você não o terá. Nem o Intermute. Minha Jane é uma garota ambiciosa, à sua maneira perversa. Voltou a sorrir. Ela tem projetos sobre o império familiar e uma dupla de inteligências artificiais insanas. Por mais contraditório que possa ser esse conceito, só seria um obstáculo. Então aí vem o Riviera dela para ajudá-la, sabe? E o Peter diz: fique na sua. Toque os disquinhos de swing preferidos do papai e deixe que o Peter chame para você uma banda para combinar um conjunto de dançarinos, um velório para o falecido rei Ashpul. Tomou o resto da água mineral. Não,
Você não faria isso, paizinho. Você não faria isso agora. Agora que Peter voltou para casa. E então, rosto rosado com o prazer da cocaína e da meperidina, ele virou o copo com força no implante esquerdo de lente dela, estilhaçando a visão em sangue e luz. Malcolm estava encostado no teto da cabine quando Casey removeu os trodos. Uma corda de nylon enrolada ao redor de sua cintura estava presa aos painéis de cada lado com cordas anti-choque e almofadas de sucção de borracha cinza. Ele tinha tirado a camisa e estava trabalhando num painel central com uma chave de boca 0G de aspecto desajeitado. As molas de contraste da coisa fazendo um barulho da vibração da corda de um arco quando solta a flecha no instante em que ele retirou outra porca. O Marcus Garvey estava gemendo e estalando com o estresse G. O Mute vai levar a gente para a doca, disse o Dionita, colocando a porca num bolsinho de malha na cintura. Malcolm pilota o pouso, enquanto isso, precisa de ferramenta para o trabalho. Você guarda as ferramentas ali? Casey esticou o pescoço e viu cordas de músculos amarradas nas costas marrons. Esta aqui, disse Malcolm, deslizando um saquinho comprido enrolado em pole preto do espaço atrás do painel. Ele substituiu o painel juntamente com um único parafuso para fixar no lugar. O pacote preto havia flutuado para a polpa antes que tivesse terminado. Ele abriu com o polegar as válvulas de vácuo nas almofadas cinzas do cinto de trabalho e se soltou, recuperando a coisa que havia retirado. Com um impulso, soltou planando sobre seus instrumentos. Um diagrama de atração verde pulsava em sua tela central. E segurou a armação da rede G de Case. Ele puxou para baixo e puxou a fita de seu pacote com manha grossa e quebrada do polegar. Uns homens na China dizem que é verdade, é isto. Ele disse, desembrulhando uma antiga escopeta automática Remington e escorregadia de óleo. O apoio do ombro havia sido inteiramente retirado, substituído por uma camada de pistola de madeira revestido por uma fita preta fosca. Ele tinha cheiro de suor e ganja. Esta é a única coisa que você conseguiu? Claro, irmão, ele disse, enxugando o óleo do cano preto com um pano vermelho. O embrulho de pole preto todo enroscado ao redor de cabos. Opa! Ao redor de cabo de pistola em sua outra mão. Eu sou da Marinha, Rastafari, pode crer. Casey puxou os trodos da testa. Ele nem se deu o trabalho de recolocar o catéter texano. Pelo menos poderia dar uma mijada de verdade na Vila Starlight, mesmo que fosse a última. Ei, disse o constructo. Peter tá muito louco hoje, hein? Eles precisam fazer parte do ICE da TCA Expo agora. Os arcos de esmeralda haviam se ampliado, crescido junto, tornando-se uma massa sólida. O verde predominava nos planos do programa chinês que os cercava. Chegando mais perto, Dixie. Muito perto. Vou precisar de você daqui a pouco. Escuta, Dix. O Intermute disse que o Kwang está inteirinho no nosso Osaka. Vou ter que desplugar você e meu deck do circuito, levar você para Straylight e te plugar de volta no programa de detenção de lá. Foi o que o Intermute falou. Ele disse que o vírus Kwang já estará lá por toda parte. Então a gente retoma a incursão de dentro, pela rede da Straylight. Maravilha, disse o Flatline. Eu nunca gostei de fazer uma coisa simples quando podia complicar pra caralho. Casey flipou. Dentro de sua escuridão, uma sinestesia fervilhante, onde a dor dela era gosto de ferro velho, cheiro de melão, as asas de uma mariposa roçando no seu rosto. Ela estava inconsciente e ele estava barrado de seus sonhos. Quando o chip óptico disparou, os alfanuméricos estavam cercados por um halo de cada um envolvido por uma tênue aura cor-de-rosa. 7 horas, 29 minutos e 40 segundos.
Estou muito chateada com isso, Peter. A voz de Terjane parecia vir de uma grande distância pelo eco. Molly podia ouvir, ele percebeu, mas então se corrigiu. A unidade de Opa. A unidade de Sistine estava intacta ainda no lugar. Ele conseguia senti-la fazendo pressão nas costas dela. Os ouvidos dela registravam as vibrações da voz da garota. Riviera disse uma coisa breve e distinta. Mas eu não. E não tem graça. Hideo vai trazer uma unidade médica lá da terapia intensiva. Mas essa aqui vai precisar de um cirurgião. Silêncio. Muito distintamente, Casey ouviu a água batendo na lateral da piscina. O que você estava falando com ela quando voltei? Riviera. Riviera estava muito perto agora. Sobre minha mãe, ela me perguntou. Achava que estava em choque, tirando a injeção do Hideo. Por que você fez isso com ela? Eu queria ver se essas lentes quebravam. Uma delas quebrou. Quando ela cortar, se acordar, vamos ver a cor dos seus olhos. Ela é extremamente perigosa. Perigosa demais. Se eu não tivesse estado aqui para distraí-la, para jogar a Shpu para distraí-la e meu próprio. Opa! E meu próprio Hideo para afastar a bombinha dela, onde você estaria? Sob o poder dela. Não, disse Terjane. Havia Hideo. Acho que você não está entendendo muito bem de Hideo. Evidentemente ela entende. Quer beber alguma coisa? Vinho. Branco. Casey desplugou. Malcolm estava curvado sob os controles do Garvey, digitando os comandos para uma sequência de atracação. A tela central do módulo exibia um quadrado vermelho fixo que representava a doca de Straylight. O Garvey era um motor quadrado, maior, verde, que engolia devagar, oscilando de um lado para outro com os comandos do Malcolm. À esquerda, uma tela menor exibia um gráfico esqueleto do Garvey e do Hamiwa se aproximando da curvatura do fuso. A gente tem 1 hora, disse Casey, puxando as fitas ópticas de Osaka. As baterias de backup no seu deck tinham a capacidade de duração de 95 minutos. Mas o construto do Fatline seria um dreno adicional de energia. Trabalhou rápido e mecanicamente, prendendo o construto na parte de baixo do Sono Sedai com fita micropore. O cinto de trabalho Malcolm passou flutuando por ele. Ele o agarrou, soltou 2 pedaços de pedra com suas cordas, com suas almofadas de sucção cinza retangulares, e enganchou a garra jacaré de um clipe na outra. Ele o agarrou, soltou os 2 pedaços de corda com suas almofadas de sucção cinza retangulares e enganchou a garra jacaré em um clipe na outra. Segurou as almofadas contra as laterais de seu deck e o polegar. Acionou a alavanca do polegar que criava a sucção. Com o deck, o construto e a alça de ombro improvisados à sua frente. Vestiu com dificuldade a jaqueta de couro, checando o conteúdo dos bolsos. O passaporte que a metade lhes dera. O chip bancário. Ai, no mesmo nome. O chip de crédito que ele recebera ao entrar em Freeside. 2 demas de Bentaf, opa, betafenetilamina que comprara de Bruce. Um rolo de neo-ienes. Meio maço de Ierrei Yuans e o Shuriken. Jogou fora o chip de Freeside. Ouviu o barulho que o fez bater no filtro de ar. Ele estava. Opa! No filtro de ar russo. Ele estava para fazer o mesmo com a estrela de aço, mas o chip de crédito ricocheteou,
raspou a parte de trás de sua cabeça e saiu costurando. Batendo no teto, passou dando cambalhotas pelo ombro esquerdo de Maelcum. O Zionita interrompeu a pilotagem para olhar para ele com cara feia. Case olhou para o shuriken, então enfiou no bolso da jaqueta, ouvindo o rasgão do couro. Você está perdendo, Multimon, disse Maelcum. Multi me diz que está mexendo com a segurança para o Garvey. Maelcum vai entrar contra nave qualquer. Nave que eles estejam esperando esperando lá da Babilônia. O Multi está transmitindo códigos para nós. Vamos vestir os trajes? Pesados demais, Maelcum deu de ombros. Eu fico na teia até eu avisar. Digitou uma sequência final no módulo e agarrou o cabo rosa gasto de cada lado do console de navegação. Mas Casey viu o quadrado verde encolher por mais alguns milímetros para se sobrepor ao quadrado vermelho. Na tela menor, o Ramil abaixou a proa para não abater na curva do parafuso e foi agarrado. O Garvey estava preso embaixo com uma caranca. O rebocador gemeu e estremeceu. Dois braços estilizados surgiram para agarrar a forma esguia da Vespa. Straylight projetou um retângulo amarelo temporário que se curvou, agarrando Haniwa e separando-a do Garvey. Eles ouviram um som de raspagem na porta, além dos fios trêmulos de massa de calafete. Bom, disse Maelcom. Cuidado com a gravidade. Uma dezena de objetos pequenos caíram simultaneamente no chão da cabine, como se atraídos para lá por um imã. Casey perdeu o ar com seus órgãos internos. Foram puxados para uma constrição rápida. O que que... Nossa. O Dex e o Constructo haviam caído no seu colo e doeu. Agora eles estavam presos ao fuso, rotacionando com ele. Malcolm abriu os braços, flexionando-os para eliminar a tensão dos ombros, e retirou sua redinha roxa de dreads, sacudindo o cabelo para fora. Vamos nessa, mão. Se você está dizendo que o tempo é muito precioso.